Maia? Tudo bem? Tudo bem, Beatriz, como estás? Eu tô que tô, né? Então tá, Então tá bom, né? então tá bom. Tá bom. Mas eu estava comentando imediatamente aqui, antes de lhe dizer bom dia, eu estava comentando sobre a estrutura. Ontem caiu mais um pedaço mega, muito, 400 quilômetros quadrados, de uma geleira aqui na Antártica. E no dia anterior fez 21 graus, uma coisa inédita. Então, assim, Exato. o olhar está muito voltado para o que está acontecendo bem aqui pertinho da gente. Então, se tudo isso Diz que começa a se mexer, nós aqui do Cone Sul, não sei não. eu acho que tu sabe que essas coisas têm dois lados, né? Um que é a favor de que há um aquecimento global e que isso tem que ver com a gente, no caso os fósseis, carvão, petróleo e tudo mais. E a outra zona são outras opiniões de que são ciclos climáticos do planeta, né? Então, realmente, eu acho que nós estamos num ciclo de aquecimento que pode ter muito a ver com o que a gente faz, ou não tanto, né? Porque até um desses que é contra diz assim: basta um pequeno vulcão entrar em erupção, o que ele bota de CO2 na natureza, no planeta, é muito maior do que tudo que a gente está fazendo, né? Então, realmente, eu acho que a gente tem que ficar observando, né? O calor realmente está aumentando, incêndios, e a gente tem uma comunicação global rápida. Eu fico sabendo tudo que acontece lá no Butão, eu já fico sabendo aqui, né? Então, eu acho que não temos que ficar muito apreensivos, a não ser que tu tenha uma casa na beira do mar, né, Beatriz? Ah, pois é, eu não tenho. Eu Eu não também tenho. não. Então tô de Então, sangue doce, tô tranquilo. tem zonas aí que estão sendo invadidas pelo mar, porque se o mar, icebergs desse tamanho começam a cair muito, o mar pode subir assim 20, 30 centímetros em todo o mundo, né? Aí quem estiver muito perto do mar já viu, né? Que maravilha, né? A É. gente poder ver com essas duas, para não entrar em tensão. Eu acho Isso, para tirar a que atenção, né? é. Porque se tu vê com todas as ansiedades que a gente já vive, aí eu começar agora a ficar tenso com o clima, talvez se eu morar em Minas Gerais hoje, talvez é problemático. Mas essas chuvas são cíclicas, né? Parece que há mais de 30 ou 40 anos. Aliás, esse dia eu estava vendo que o padre Anchieta, em 1570, estava muito preocupado com a quantidade de chuva que estava acontecendo naquela época. O padre Anchieta, em 1570. Tem registros escritos. São as chamadas monções e tal, né? Que sempre houve e tal. A questão é que está chovendo hoje o que chove em 30, 40 dias, né? É em Não, determinados e momentos, tem. devido a essas mudanças de clima e de posições, mas para te ver que se nós voltarmos assim a registros mais antigos, Uhum, a enchente de 41, por exemplo, aqui, né, que sim. foi até ali o Sulacap, nunca mais nós tivemos uma enchente igual a essa, 1941. Pois é. Tomara que nunca tenha, né? Não, mas eu digo assim, a enchente de 41, se nós fôssemos explicar da forma que explicamos hoje, qual seria a versão? É enchente mesmo. Enchente mesmo, quer dizer, épocas E foram cíclicas de grandes construídos chuvas. diques, teve uma construção bárbara aqui naquela parte do centro ali de Porto Alegre, tem o próprio, como é que chama, o muro do gasômetro ali, o muro da O Mauá, Mauá, né, o né? muro Tudo da foi Mauá. preparado para não acontecer de novo. Houve toda uma mega construção na área. Mas o que hoje a gente tem, doutor Maia, e eu penso que essa deve ser assim o problema mais básico,
é que houve uma ocupação urbana nos morros das cidades, nas áreas de córregos, de rios, enfim. E então o que antes poderia ser natural, porque eu durante algum tempo eu fiz, quer dizer, a minha curtição de fim de semana e distração era fazer trilha. Então geralmente é no meio do mato, né? Então Isso. é muito comum tu chegar assim no meio de um mato e de repente tu vê duas grandes árvores caídas, ou até Perfeito. uma, três. Tu vê que ali caiu, que passou um aluvião, como eles chamam, porque isso é normal. Só que agora a gente tem morros completamente habitados, a gente tem regiões que são perto de rios, onde naturalmente ocorrem inundações. Os córregos em São Paulo, por exemplo, eles foram todos domados, né? Foram todos colocados em redes de esgoto, de redes fluviais. Então, o que aconteceu foi uma invasão do ser humano em áreas em que naturalmente, quando tem uma chuva mais intensa ou vários dias de chuva, vão acontecer deslizamentos, aluviões, enchentes e tudo isso. Eu acho que é muito mais a ocupação urbana que nos leva para essa situação dramática, né? Não, acho que tu tem razão. Isso aí não tem. As cidades ficam impermeáveis pelo asfalto, pelas calçadas. Eles encanam riachos que antes podiam funcionar como capazes de esgotar quantidades enormes de água, mas como eles ficam dentro de verdadeiros canos, se a quantidade de chuva for maior, explode tudo, rebenta tudo. Quer dizer, quem vai para fazer uma casa no morro, aí entra o aspecto também econômico, eu tenho que ficar mais perto do trabalho, eu tenho que morar aqui, quer dizer, toda uma série de crescimentos sociais e problemáticas sociais que nós sabemos que ainda aumenta a população. E esses agregados às cidades de vilas em lugares os mais absurdos, para não pagar IPTU, para não ter despesas maiores. Então, tudo é anárquico, né? Uhum. Basta chover 160 milímetros em 3 horas para se formar um rio dentro da cidade, né? E Ou vai demolindo então, tudo. ou derrubar todo um morro, né? E o morro cai todo, mas É, inclusive ele já está fragilizado porque tiraram as árvores. exatamente. E aí, então, quer dizer, esses são problemas anunciados. Sabe-se que isso vai acontecer de novo, de novo e de novo. A não ser que o poder público, alguém tenha vontade de, por exemplo, essa poluição lá no Guandu. Mas vem cá, aquele rio lá é uma cloaca a céu aberto. Por quê? Porque não tem saneamento básico, né? Então, até o jeito de tratar a água, os caras não usavam aquele carvão diluído para tirar os micropartículas, né? Quer dizer, e parece que eles gastam por dia 250 toneladas de produtos químicos para tornar utilizável a água no Rio de Janeiro. Olha só, 250 toneladas de produtos químicos. Imagina, eu agora, sempre que ouço sobre esses temas, assim, eu me lembro daquela carta do índio, do chefe Seattle, que supostamente foi entregue para o presidente norte-americano, que ele disse, né, o que vocês vão fazer quando tiver tudo sujo, quando... O que vocês estão pensando? Quer dizer, como aquela carta ela é profética, né? Atual. Sim, ele previu porque realmente esse descaso é previsível até que alguém tome uma direção, né? Eu estou me lembrando assim que das coisas assim de avanços tecnológicos assim mais perfeitos no momento seria o tratamento de água de Tel Aviv, que todo o esgoto de Tel Aviv vai para esses tratamentos e volta como água limpa. E ainda por cima tem uma usina de transformação da água do mar em água potável, que chega a ter guardas porque não deixam ver tal o nível da tecnologia. Então, quer dizer, existe já
possibilidades, né? Agora, tu sabe como é, né? Como é. Não, é uma coisa muito difícil, porque tu vê ali a cupidez, a Não, vontade de roubar das pessoas, é um negócio impressionante. Tu sabe que eu tenho. E a falta de punição, né? Porque daí tu molha a mão do um, molha a mão do outro, até que chega lá no alto poder e daí ninguém faz nada. É uma coisa fantástica, né? Essas coisas ligadas à corrupção, né? É impressionante isso tudo, né? Como é que eu faço para que a intermediação até o objetivo não haja os desvios que a gente vê que existe o tempo todo? Tem até uma notícia que é importante, que a gente não comentou ainda. Bom, primeiro que hoje é o dia D da vacinação contra o sarampo. Pelo amor de Deus, tem filho pequeno, tem bebê, vai correndo para o posto fazer a vacinação, porque morreu a primeira criança nos últimos 20 anos, morreu ontem no Rio de Janeiro, um bebê morreu de sarampo. Né? E já estão projetando que outros vão morrer, quer dizer, o sarampo realmente voltou. Hoje é o dia D de vacinação contra o sarampo, é para o público entre 5 e 19 anos, então, pé na tábua, vamos até o posto, né? Nós não temos nenhum ouvinte aí que é contra as vacinas para mandar para nós uma mensagem explicando isso. Muito provavelmente deve ter alguém. Aí não vai ter coragem, né? Eu gostaria de ouvir a opinião. Mas eu acho que não tem coragem. Não é do perfil do programa, né? Não. Mas olha só, a Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia do Ministério Público, lá de Minas Gerais, contra 11 executivos da Vale, inclusive o ex-presidente Fábio Schwartzman e 5 funcionários da TUVSUD. Eles são acusados de homicídio doloso, duplamente qualificado, e crimes ambientais causados pelo rompimento da barragem da companhia em Brumadinho, em 25 de janeiro do ano passado, que matou 270 pessoas, 11 das quais ainda não foram encontrados. Que demora, hein? Tu acha que ele parou de ganhar o 1.800.000 que ele ganhava por mês? Não, nem vai parar. Por mês não, por ano, parece. Eu estou exagerando. Mas é que a gente, depois de um tempo, a gente fica assim, exagerado. Então, os 16 executivos viraram réus. Um ano depois, hein? Mas tu vê que quando eu tenho bons advogados, né? Oh, que diferença, né? Inclusive, ficou configurado o homicídio duplamente qualificado pelo fato de os crimes terem sido praticados através de meio que resultou perigo comum, já que um número indeterminado de pessoas foi exposto ao risco de ser atingido pelo violento fluxo de lama. Então tá aí, o presidente da Vale, naquela época, foi indiciado, mas duvido que ele seja condenado. Agora eu me lembrei de uma piadinha assim que o cara chega e pega a lâmpada, esfrega e aí sai o gênio. Aí o gênio diz assim, você tem 3 desejos. Aí o cara diz assim, primeiro deles, mais importante, um mundo sem advogados. Aí o gênio diz assim, pronto. Aí ele diz, mas eu tenho direito a mais 2 desejos. Aí o gênio diz assim, me processe. Genial. Sabe que essa de gênio, né? Eu conheço uma. Essas piadas de gênio são geniais. Olha só a redundância. Mas o camarada também estava caminhando, daqui a pouco viu aquela lâmpada, ele passou a mão na lâmpada e saiu um gênio bem atucanado, atrasado, brabo. Então tá, vai rapidinho aí, tu tem direito a 3 desejos. O cara chegou e disse... qual é o teu maior medo? O gênio perguntou. Ele disse, andar de avião. E quais são os teus desejos? Eu queria uma ponte daqui até
até a Europa, porque eu tenho medo de andar de avião. E o Gênio pensou